Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa nossa revisão para A2 da Sociologia Organizacional. Pessoal, então é muito importante que vocês estejam atentos e atentas a muitas questões que eu irei ponderar aqui, porque basicamente vai ser muita coisa que a gente vai falar da prova em si, tá? Eu quero começar agradecendo a todos que tiveram paciência, estão fazendo a disciplina. É complicado, é trabalhar, vocês estão numa carga de cansaço mental, vocês estão numa carga de cansaço físico, né? Espero que vocês todos estejam com saúde, tá? E aí eu vou começar dando boa noite à Ana Patrícia, a Brenda, Cecília, tá? Eu vou falar nominalmente, tá? Cada um. Clarinda, Diana, Dina ou Diná, Fabiane, Hélio, Janaína, José, Cauane, Larissa, Lia, Lívia, Lucinalva, Marcília, Marcione, Maria do Socorro, Maria Eduarda, Marta, Maiara, Moisés, Olivanildo, Renata, Roberta, Talita, Tauane e Vanderleia. São essas pessoas que estão na nossa aula agora. 30 pessoas. Tá? Nós temos vários polos, mas são as que estão aqui. Dito isso, pessoal, a nossa prova de sociologia, eu vou começar falando para vocês, ela vai estar dentro daquele conteúdo que foi ensinado ao longo da etapa 2. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que a prova será contemplada com aquele conteúdo. E nesse cenário de contemplação, alguns conteúdos eles vão ser mais contemplados do que o outro, tá? Então, pega uma caneta aí para anotar os tópicos e etc. Tudo bem que a aula vai ficar gravada, mas é importante estar anotando os tópicos. Dito isso, então deixa eu começar aqui falando para vocês. Então, gente, vamos lá. Aí eu vou começar aí pela própria questão da rota de vocês, tá? Aí a rota de vocês está da seguinte forma, vamos lá. Vocês tiveram várias aulas, aí vocês tiveram... deixa eu compartilhar essa tela aí. Deixa eu compartilhar essa tela com vocês, que aí fica mais fácil. E aí a gente... compartilhar. Isso. Então, vamos lá. Então, veja bem. Aí, vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte. Vocês estão enxergando aí, né? Vocês estão enxergando aí, né? Estão enxergando a rota. Tá pequeno. Então, é o seguinte. A gente começou lá em cima. A gente começou lá em cima. A gente começou falando na etapa 2, modelos organizacionais e reformas da administração pública. Então, começou-se por aí, certo? Quem está na aula já presta atenção. Isso não vai cair na prova. Então, vamos lá. Aula 10 não será contemplado na prova. Tá? Aula 10 não será contemplado na prova. Então, eu já vou desenhar o que vai cair na prova. Então, apesar de vocês terem esse conteúdo que falou dos modelos, das reformas administrativas, que a gente tem um processo que começa ali a partir das reformas de um Estado burocrático, de um Estado onde ele era hierarquizado, as questões todas, onde haviam normas, havia um sistema logístico para a administração pública, isso não será cobrado. Tá? Então, eu não vou cobrar aula 10. Então, não percam tempo estudando aula 10 para a prova. Vamos para frente? Vamos para cima? Vamos onde que interessa. Então, vamos lá. Aula 11, a construção do terceiro setor. Tá? A construção do terceiro setor. A aula 11 dessa parte, que fala a construção do terceiro setor, da questão social, também é um tema importante. Porém, contudo, todavia e entretanto, não vai cair na prova. Tá? Então, menos um tema também para vocês estudarem. Então, não vai cair sobre a questão das reformas administrativas e nem do terceiro setor, que ele praticamente trata dessas questões das organizações dentro da administração pública, da relação do público com o privado, toda essa engenharia. Tá? Então, aula 10, aula 11, não será contemplado na prova. Aula 12,
eu deveria eu deveria cobrá-lo na prova, que é o conceito de burocracia para Weber, que ele fala da teoria da impessoalidade. Mas eu imaginei que eu preciso de uma prova mais reflexiva, uma prova mais light. Então, nesse sentido, aula 12 também não vai cair na prova. Então, aula 10 não vai cair, aula 12 não vai cair, tá? Então, nem aula 10 e nem aula 12, tá? Então, nenhum e nem o outro. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para dar autorização para a pessoa entrar aqui. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só... Configurações... Não, não é isso não. Não é isso não. É porque eu estou aqui no celular e estou no computador. Aí, Peraí, eu vou fazer o seguinte. Clarinha, você pode fazer uma gentileza para mim, ficar autorizando as pessoas a entrarem? Que aí eu te ponho como co-organizadora. Obrigado, Clarinha, porque senão eu fico assoviando e chupando cana aqui, aí fica complicado. Deixa eu entrar aqui no computador. Só um segundo, pessoal. Me deem um minuto que aí, senão eu tenho que ficar parando para autorizar todo mundo a entrar toda hora, e aí nós vamos perder muito tempo. Professor, a 11 do terceiro setor vai cair? Ficou em dúvida porque caiu aqui um pouco o sinal para mim. Como é que é, Clarinda? Clarinda não, Diana, perdão. Aula 11, que fala sobre o terceiro setor, vai cair na prova? Não, senhora. Não, senhora. Não vai cair. Não vai cair, tá? Então, não vai cair. Isso não irá cair na prova. Anotou aí, Diana? Clarinda, você já está como coorganizadora, tá? Então, apitou o negócio, você por gentileza. Então, repetindo, aula 10 não vai cair, aula 11 não vai cair, aula 12, ouçam todos em bom som. Não vai cair. Não vai cair. Burocracia. Apesar de falar sobre a teoria de Weber, sobre a teoria da impessoa... Oi, Aline, tudo bem? Você... Vamos falar sobre eles paulatinamente. Oi. Oi. Turma? Travou. Oi. Tem que começar de novo. Mas voltou, professor, já estamos ouvindo já. Ah, tá. Beleza. Tô voltando aqui. Já estou voltando. Vamos lá. Deixa eu voltar para a apresentação. Vamos ver se visualiza aí. Eu estava nessa tela aqui, certo? Repetindo até o momento que eu caí. Eu não. A conexão. Aula 10, aula 11, aula 12. Não, Tatiana se amarrou na ideia de eu cair. Marcione também. Muito bem, vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte. A gente cai, mas não fica no chão. A gente levanta, sacode a poeira e vamos para cima. Essa turma aqui, você sabe que eu adoro vocês. Vamos que vamos, turma. Ana Patrícia, eu tô achando massa essas figurinhas aí da risada. Então, vamos lá. Aula 10, aula 11, aula 12 não cai. Vai cair. Anota. Agora anota. Aula 13. Assédio moral nas organizações e consequências dessas práticas para a sociedade. Vai cair uma questão. Presta atenção. Eu vou abrir essa aula. Eu agora vou abrir essa aula. Vamos lá. Eu vou abrir essa aula. Opa. Peraí. Deixa eu só fazer um trem aqui. Vamos lá. Pererê, aula de assédio moral. Vamos lá. Vamos abrir essa aula aqui. Essa aula vai cair uma questão, presta atenção, gente. Essa aula, ela foi feita no estúdio. Presta atenção, essa aula foi feita no estúdio, foi feita no YouTube, com todo o trabalhozinho, assédio moral nas organizações. Ela tem um texto, ela tem material complementar e ela tem questões. Diferente, presta atenção que eu vou falar agora. Turma, presta bastante atenção. Diferente do que eu fiz nas outras provas, e eu
eu peguei ipsis liter, do jeito que estava na questão, praticamente eu coloquei na prova, né, que se chama ipsis liter, dessa vez eu não vou fazer isso. Porém, eu estou dizendo, presta atenção, eu estou dizendo que irá cair uma questão de assédio moral, que ele vai contemplar esses aspectos do assédio moral que estão sendo observados, né? E aí ele vai falar das características do assédio moral enquanto impacto na vida da saúde do trabalhador e da trabalhadora, no psicológico, na questão de o assédio moral, ele tem algumas características, tais como a repetitividade. É muito importante que vocês tenham claro isso, que o assédio moral, ele é uma ação repetitiva que acontece no ambiente de trabalho e é uma situação de hierarquia. Atenção. Então, devagar, com calma, respirando. Vamos lá de novo. Boa noite, quem chegou agora. Lembrando que não vai cair nem 10, nem 11, nem 12. Vai cair o 13, assédio moral. Conceito de assédio moral. O assédio moral é uma ação, né, de hierarquia, onde um chefe, alguém numa posição superior, se coloca numa situação de fragilizar aquele que está sob seu comando, ou aquele ou aquela. E essa circunstância reiterada do assédio causa reflexos, impactos no trabalhador e na trabalhadora, na administração pública. Síndrome de Burnout, depressão, ansiedade, tá? Então, talvez assim, se eu dissesse para vocês, assim, e aí, ó, cola comigo, que depois, se eu dissesse para vocês pegarem um tema para escrever no TCC de vocês lá no final, seria esse. Porque vocês teriam uma massa de informações documental muito grande, seja em qualquer município que vocês estejam, tá? Na administração, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Então, esse processo de assédio, tá? Ele se caracteriza justamente como um reflexo de adoecimento do trabalhador. Tá? Então, o trabalhador, na sua condição, ele vai ter esse processo de assédio. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, presta atenção no que eu vou falar agora. Quem está anotando aí, presta atenção no que eu vou falar agora. Na verdade, essa questão de assédio é tão bacana de você estudar, de você desenvolver. Presta atenção que eu não vou fazer, repito, tá? Eu estou deixando já gravado. Nas outras questões, eu fazia o seguinte, eu pegava ipsis liter, colocava questões do jeito que estava escrito nos questionários. Dessa vez não haverá isso. Porém, eu estou dizendo que haverá questões de assédio moral e, digo mais, haverão 2 questões sobre assédio moral. Então, eu já estou desenhando para vocês. Vão cair das questões que vocês... Caiu a conexão aí, pessoal? Não? Eu estou dizendo para vocês que cairão 2 questões sobre assédio moral, tá? Então, irá cair 2 questões de assédio moral na prova, tá? Lembrando, quais são as características do assédio moral? É uma questão de hierarquização, é uma questão reiterada, repetitiva. Por que é essa necessidade? Porque o nosso Código Penal, nosso Código de Legislação, ele não tem ainda no seu arcabouço legal uma criminalização disso. Então, o que se tem é, por analogia, alguns elementos que a gente traz e que vão atentar. Por que você está falando isso, professor? Deixa eu entender. Porque são crimes, por exemplo, crime contra a honra, crime de injúria, crime de calúnia, crime de difamação, tá? Então, são criminalmente, eu estou falando criminalmente. Administrativamente, que é o caso de vocês estão fazendo um curso de administração. Como é que a gente entende essa questão do assédio moral? O chefe,
ele pode ser representado numa instância superior a ele. Se o chefe ele está cometendo assédio, ele poderá ser representado em uma instância superior a ele, que deverá instaurar o devido processo legal para que sejam apuradas as condutas, dando ampla defesa e contraditório, e após sanada essa questão, seja deliberado pelo afastamento, por alguma questão, ou até retirar o servidor, o trabalhador, daquele local onde ele está, tá? Porque está adoecendo ele, causando tudo isso. Fechamos assédio moral. Dúvidas? Duas questões, tá? Duas questões sobre assédio moral. Voltemos lá para a nossa rota. Ficou alguma dúvida? Antes de eu dar continuidade, alguém tem alguma coisa sobre assédio moral? Alguém não entendeu? Ou tem alguma dúvida sobre assédio moral? Não confundam, atenção, importante isso, não confundam isso. Não confunda a questão de assédio moral com assédio sexual. Apesar de serem ações onde o objeto, o agente, é um superior hierárquico, ele pode ser através de palavras, pode ser através de situações vexatórias, tá? Situações constrangedoras, situação de diminuir. Isso é o assédio moral. Peguem isso como informação. Então, o assédio moral se caracteriza por essa questão, justamente de ser reiterado e por ações. O assédio sexual, que hoje, inclusive, ele já tem no Código Penal a importunação sexual, ele é capturado como um crime, né? Justamente nessa esfera. Então, o assédio sexual é justamente essa questão de atentar, né, contra outra pessoa do ponto de vista e utilizando-se, lembre-se disso, utilizando-se do poder hierárquico, tá? Que se tem o chefe sobre o trabalhador e a trabalhadora. Tá? Então, assédio sexual e assédio moral não são a mesma coisa. Tá? São coisas que são ambas reflexos, causam adoecimento, mas não têm o mesmo significado. Duas questões. Outra questão que vai cair na prova. Liderança feminina, percepções, reflexões e desafios na administração pública. Outro tema muito legal. Esses temas, eles nos dão margem para escrever um artigo, tá? Inclusive, vocês já podem começar a escrever artigo, tá, gente? Vocês já tem que começar a escrever artigo para publicar, etc. Se vocês quiserem, não é minha área, eu não tenho muito domínio sobre a questão de gênero, mas é um tema interessantíssimo de vocês trabalharem a questão de gênero dentro da administração pública. E aí a gente tem algumas questões, né, justamente sobre a questão, aí eu peguei um artigo da FGV, que fala justamente sobre essa questão. Aqui também foi outra aula. Essas aulas que eu escolhi foram as aulas gravadas em estúdio. Então, ficou uma qualidade, assim, muito boa. Né? Não tem como, né, gente? Com tradutor de Libras, foi assim. Então, é a mais completa. E, nesse sentido, de novo, a gente vai falar sobre a questão da presença feminina. O que a gente traz de reflexão dentro desse processo? Bom, pessoal, a primeira questão que a gente tem que observar é que existe um processo que foi internalizado tanto na administração pública quanto na sociedade de patriarcado, de machismo e de misoginia. Isso existe na sociedade e existe dentro da administração pública. Professor, mas isso não é verdade. Lá no meu trabalho, quem manda é uma mulher, etc, etc. O que nós temos que ver é o seguinte, não é porque existe uma pessoa, uma mulher comandando, que isso é a ampla maioria, ou
inclusive, que isso é regra. O que a regra demonstra, através de pesquisas empíricas de institutos como a Fundação Getúlio Vargas, como o IBGE, como vários outros apontamentos, é que, primeiro, são muito pequeno número de mulheres ocupando cargos de postos de liderança. Primeiro ponto é esse. Então, a gente tem que entender que o número de homens ocupando é muito maior do que de mulheres, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, para quem está assistindo a aula agora, entender bem mesmo essa questão. Olha só, nós estamos em 2025. Não faço ideia quantos anos tem o UFT. Vou pegar o UFT como não vou pegar nem bonitinhos, vou pegar o UFT. A UFT, todos os reitores, até a data anterior, que é essa que eu vou falar agora, foram homens. Todos os reitores eram homens. Agora é que foi eleita uma mulher e negra, que é a professora Santana, tá? Maria Santana. Então, é a primeira mulher negra reitora da Universidade Federal. Então, quer dizer, percebam que esse retrato é o diagnóstico justamente do que nós estamos falando. Não se trata só de questão de oportunização, trata-se de questão de espaços. Então, isso vai ser um tópico que a gente vai falar, né? E, obviamente, aí tem... Lembre-se que eu falei sobre isso, tá, gente? No inconsciente, e aí eu quero também deixar, inclusive, gravado. Não é minha área, eu não sou formado em psicologia, minha área é sociologia, porque a gente tem o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Isso quem fala com propriedade são os psicólogos e os psiquiatras. Não é minha área. Mas as leituras que a sociologia dialoga com a psicologia apontam que no inconsciente social da sociedade, as mulheres têm que ficar provando 2 vezes mais ser mais competentes que os homens. Porque sempre é cobrado delas essa eficiência. Então, sempre a mulher ela tem. Porque quando ela tem um deslize, vem aquela chavão de, mas tinha que ser mulher. Então, percebam que é uma carga, uma herança negativa desse histórico que eu disse, patriarcado, machista. Porque até então, por que eu estou falando tudo isso? Até então, a sociedade ela tinha sido construída para que a mulher permanecesse em casa, não trabalhasse, etc. Só que as gerações vão mudando e as conjunturas vão mudando, tá? Vamos lá. Assédio moral. Mas não era sobre a questão da liderança feminina? Eu só estou retornando o pensamento. Assédio moral. 2 questões. Liderança feminina. 2 questões. 2 questões de liderança feminina. Professor, e essas questões, elas vão ser a de marcar X ou elas vão ser a única questão de escrever? Aí também não, né, galera? Aí fica difícil. Aí vocês estão querendo que eu abra a prova aqui para vocês e vocês já respondam. Aí também não. Professor Sérgio parece Papai Noel, mas não é bem assim também não. Aí também não. Aí não. Aí não. Vamos lá. Então, 2 questões sobre feminismo. Então, vamos lá. A prova de vocês, eu estou diagramando ela. Estou diagramando. A prova de vocês tem 6 questões. Logo, vocês têm 2 de assédio, 2 de feminismo. Sobram, presta atenção, galera. Sobra 2 questões. 2 questões. Que, obviamente, vão cair nos próximos conteúdos. Tá? Então, vai ser uma questão de uma e uma questão da outra. Tá? Então, vamos voltar lá. Então, já sabem disso. Tá? Não, Vanderlei, não vou mostrar a prova, não. Aí não. Senão aí eu ultrapasso o nível de bondade, aí eu já tenho que... Aí eu vou complicar a vida de vocês. Sabe por quê? Porque aí eu vou passar do nível de bondade para santidade. Aí vocês vão ter que começar a acender vela para mim, vão ter que pedir intercessão, vai virar o Santo Sérgio das causas perdidas, tá? E aí não. Vamos lá. E aí, inclusive, aí nós vamos ter um problema, porque só canoniza depois que morre, né? Aí eu não quero morrer agora, então... Vamos lá. Pessoal,
Aí, olha só, quais são as duas questões que faltam? Uma sobre ações afirmativas para ingressos com pessoas com deficiência, e aí também na mesma esteira, né, que a gente trabalhou da questão dessa aula, essa aula vai falar muito da questão da acessibilidade, né? Vai ter essa questão da acessibilidade das pessoas. Esses textos falam sobre a questão que não é ainda no Brasil, apesar de existir uma legislação que impera sobre a inclusão de pessoas com deficiência e tal, essa acessibilidade, ela não ocorre muitas vezes na integralidade. Então, a gente tem uma circunstância à luz da... Tem muitos lugares que não tem rampa, tem muitos lugares que as pessoas não têm uma aula com intérprete de Libras, né? As pessoas com deficiência visual não conseguem acompanhar a aula. Então, se é para fazer a questão, tem que ser bem feita. Se é para incluir, nós temos que incluir de forma bem feita, tá? Então, essa questão da acessibilidade vai cair na prova, tá? Então, vai cair na prova essa questão das ações afirmativas, né, vinculadas à ideia, né, do princípio da inclusão de pessoas com deficiência, né? Lembrando, primeiro, a gente está no processo pedagógico, tá, gente? Ninguém é obrigado a saber, não, tá? Fica tranquilo. É aqui mesmo que a gente tem que aprender, é aqui mesmo. Não se usa mais o termo, tá? E não é só porque não é politicamente incorreto, é porque isso traz uma carga. Quem é formado em letras sabe que as palavras, elas têm uma carga de poder dessas questões todas. Não se usa o termo mais portador de deficiência. Não se usa mais isso. Se usa pessoas com deficiência. Tá? Não é portador como deficiência. Porque portador é portador de CNH, portador de um documento. Não é assim. Então, a pessoa com deficiência. Pode ser, inclusive, pessoas com espectro autista, tá? Pessoas com necessidades especiais. Tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Quantas questões vai cair sobre essa temática? Uma. Isso, exatamente, Valéria. PCD, pessoa com deficiência. Muito obrigado, Valéria. Perfeito, perfeito. Uma questão, tá? Vai cair uma questão. Ou ela vai ser, tá? Essa daí é diagramada. Ou ela vai ser uma aberta, ou ela vai ser a descritiva. É um ou outro. Tá? É um ou outro, ela vai ser aberta ou ela vai ser descritiva. Tá? Então, temos 2 de assédio moral, 2 sobre liderança feminina, uma sobre inclusão de pessoas, né, ações afirmativas para a inclusão de pessoas com deficiência na administração pública, né? E, por fim, para fechar a nossa prova belíssima, tá? A última questão, que também, ou ela vai ser escrita no sentido dissertativa, ou ela vai ser de marcar X. Ações afirmativas, tá? As ações afirmativas. Nesse caso, as ações afirmativas, ele está falando especificamente sobre ações afirmativas vinculadas à questão da racialidade, porque nós, inclusive, até o domingo é 30, né? Domingo é 30? É 30, né? Falar nisso, terminar a aula, eu comento um negócio, lembrei um trem agora aqui. Clarinda, José, não deixa eu esquecer, comentaram um negócio no final da aula. Não deixa eu esquecer. Aí, galera, é o seguinte, até o final, nós estamos no mês da consciência negra, que é justamente o mês em que, no dia 20 de novembro, se tornou feriado nacional, e aí passou-se a reconhecer o Dia Nacional da Consciência Negra, que é a morte de Zumbi dos Palmares. Mas, para chegar nesse movimento, houve um processo de luta. Lá atrás, o pessoal queria que o reconhecimento se desse com aquela questão da Lei Áurea ter sido assinada no dia 13 de maio de 1883. Se percebeu que não avançou, não houve reparação histórica, os negros continuaram sendo discriminados.
a questão de racialidade, tanto quanto a questão de gênero, ela continua até hoje, as pessoas... Eu assisti gente, eu fiz um evento, eu chorei. A gente pensa que o negócio acabou. Eu chamei um palestrante, um angolano, pensa que é uma pessoa com a alma muito boa, um cara bacana. Aí ele começou a dar a palestra. Deixa eu explicar isso para chegar na ideia da administração pública. Aí ele começou a dar a palestra. Aí ele falou assim, para mim hoje é um dia muito alegre, eu estou muito feliz em estar aqui compartilhando essas experiências, explicando e tudo. E ele é negro retinto. Aí ele falou assim, olha, mas ao mesmo tempo eu estou muito triste, porque antes de vir aqui para a palestra, eu tive que ir lá na escola do meu filho. E por que eu tive que ir na escola do meu filho? Porque uns coleguinhas dele pegaram ele e começaram a chamar ele de macaco. E aí a criança, né, não aceitou isso, e aí juntou e começaram a bater na criança, o filhinho dele. Aí ele falou assim, eu estou em 2025, eu tenho que continuar mostrando para as pessoas essa questão da racialidade. Então, imagina para um pai, e o filhinho dele é pequeno, o filho dele deve ter 4, 5 anos. Aí depois a gente fala de estudo. Então, quer dizer, é isso que a administração pública ela tem que avançar nos espaços educacionais, nos espaços administrativos. Que aí chega o colega da repartição e faz aquele racismo recreativo, abre aspas, que eu estou falando, não há recreativo em nada. Mas o recreativo de falar assim, não, estou contando uma piada, vem cá, deixa eu te contar uma piada, ele até gosta. Fulano, deixa eu te contar uma piada. Aí começa a fazer aquelas analogias mais absurdas possíveis. E aí, o que acontece? Justamente vinculados à cor da pessoa. Então, é em cima disso que as políticas públicas de reparação, políticas públicas de letramento racial, políticas públicas dentro da universidade, dentro dos institutos federais, dentro das escolas, que são lei 10.639, que é estudar a história afro-indígena como currículo obrigatório, a questão das políticas afirmativas de cotas. Não sei se vocês viram, a Unitins teve que reabrir o edital do vestibular. Por quê? Porque ela teve que abrir vagas para quilombolas. Então, isso são políticas afirmativas. Então, não é nada contra a Unitins, é apenas uma questão de garantia dos direitos, né? E aí é em cima disso que os grupos, os movimentos vão reivindicar esse espaço. Porque antes você só tinha dentro da universidade pessoas brancas. Ia para um curso de medicina, só tem gente. Até hoje ainda há uma maioria assim. Primeiro, porque também é excludente no sentido de que o trabalhador não consegue viver a integralidade de um curso de medicina. Ele precisa trabalhar. Cursos de veterinária, nutrição, direito, enfim. E aí era predominantemente branco. Agora você tem um sistema de cotas que garante essas pessoas, pretas, pardas, quilombolas, mas tem que passar por uma banca de heteroidentificação. Então, essa questão será contemplada na prova. Ela vai ser de marca X? Não sei. Ela vai ser de escrever? Não sei. Mas se for de escrever, é dentro dessa linha que vocês têm que trabalhar. Com as políticas afirmativas, com a citação dessas normativas, com essas questões todas. O que a administração pública pode fazer? Basicamente, é isso. Tá, gente? Basicamente, é isso. De forma... Então, agora eu posso fechar aqui a apresentação. Deixa eu fechar aqui a apresentação, parar compartilhamento, né, fechar aqui, voltar para a apresentação, para a tela única. Então, de forma concatenada, para quem chegou depois da aula, eu diagramei a prova. Disse que haverão 2 questões sobre assédio moral, disse que haverão 2 questões sobre liderança feminina, disse que haverá uma questão sobre inclusão de pessoas com deficiência à luz da administração pública e que haverá uma questão sobre a questão da inclusão das ações afirmativas a partir da racialidade. É essa a prova de vocês. Tá? Pois não, Diana? Pois não. Pode falar. Professor, essa questão aí, igual o senhor estava falando, sobre a igualdade racial e até mesmo a liderança feminina. Eu estava lendo uma cartilha de macroeconomia que falava sobre a política monetária, né, falando do Banco Central. Lá, na linhagem, todos os presidentes brancos e mulher chegou ao máximo ser diretora, mas nunca foi presidente.
Perfeito. É essa a ideia, Diana. E é com esse paradigma que a gente tem que. Agora é interessante que é uma luta coletiva, gente. Por exemplo, o que acontece? Nós temos que garantir esses espaços, mas a sociedade tem que se impor para que isso se materialize, né? Eu ia falar como exemplo, por exemplo, as candidaturas femininas. É lei que tenha dentro da nominata mulheres. Mas aí o que acontece? Os partidos até colocam as mulheres, mas o maior volume de recursos financeiros não vai para as mulheres, vai para os homens. E aí eles elegem os homens e as mulheres ficam lá só para cumprir o requisito. Agora, isso aconteceu agora. Tem um partido aqui em Palmas que houve justamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, um processo de averiguação se foi cumprido os requisitos. Aí tinham lançado as pessoas, lançou as mulheres. Só que elas não fizeram campanha, só lançou por lançar. O que acontece? Então, elas não preencheram o requisito. Como não preencheram o requisito, os votos daquele agrupamento foram todos nulos. O que vai acontecer? Recontagem de voto com a possibilidade de outros vereadores ocupar aquele espaço, que não necessariamente quer dizer que sejam homens. Então, volto a dizer, temos que as mulheres ocupar, mas não pode ser só meramente figurativa. Tem que ser ativa, tem que ser respeitado. Tem uma série de coisas, gente, que, assim, todos nós aprendemos. Eu estou em construção, eu estou aprendendo. O homem, ele nasceu com a ideia do autoritarismo, ele fala, a voz do homem. Aí a mulher está falando, ele interrompe, mansplaining, né? Man interruption, na verdade, man interruption. A mulher está falando, aí quando é um outro homem, ele fica caladinho, esperando o homem terminar de falar, para ele falar. Ou então, daqui a pouco, o homem quer falar assim, não, que... Clarinda, vou só usar você como exemplo, que você está aparecendo na tela. A Clarinda quer falar, sabe o que a Clarinda está querendo falar? Aí eu estou querendo falar por ela e colocar palavras na boca dela. Mansplaining. Então, assim, na verdade, nós temos que nos desconstruir. Quem tem que falar é a Clarinda e eu tenho que ouvir. Tem que saber ouvir. A gente não sabe ouvir, a gente não foi educado para ouvir. E é um processo, gente. Tá? Mais alguém, alguma dúvida? Eu preciso de dúvidas agora. Vamos lá. Prova diagramada, prova desenhada, garantir 6 todo mundo, gente, você sair de férias. Gostei dos temas, viu, professor, que serão abordados na prova. Temas leves, temas que dá para vocês... Assim, gente, ó, mesmo aquelas pessoas que não se debruçarem muito a estudar, pelo próprio conhecimento, vão conseguir fazer as questões, porque, na verdade, elas estão muito contextualizadas. Só que tem que ler, elas são questões que tem que ler. Tem um enunciadozinho, às vezes o enunciado é um pouquinho grande e tal, mas quando você vai para as questões, elas são muito tranquilas de fazer. Leiam atentamente. Tá? É bem tranquilo. Alguma dúvida? Tatiane, Poliane? Só no dia da prova mesmo, a dúvida. Não, no dia da prova você não vai ter dúvida. Não vai ter. Vai acontecer o seguinte, você vai ter um ato de iluminação nirvana. Vai aparecer Santo Sérgio no meio da sua prova, olhando assim e fala assim, não marque isso. Santo Sérgio das causas perdidas vai aparecer na sua frente, lindo, tá? Não vai aparecer, vai aparecer assim, bem bonitão, parecendo realmente, e aí vai falar assim, não marque essa tá errada. Tá, Tatiane? Senão não tem isso, não tem dúvida. José, dúvidas? Não? Tem não? Não, professor, acho que o conteúdo ele é bem didático, né? A gente consegue compreender, a gente vive isso, na verdade, né? A gente está vivendo, então essa questão de estudar é só um up a mais, mas a gente vive isso no dia a dia, na administração pública, em casa, na sociedade em si. Perfeito, José, é isso mesmo. Clarinda, você quer falar alguma coisa? Não? Cansada, né, Clarinda? Gente, é o seguinte. Pois não, pode falar, Júlia, por gentileza. Só para dizer que, para os nossos colegas aí, que estamos vencendo mais um semestre. Estamos juntos, ninguém larga a mão de ninguém.
Vamos que vamos. Vamos que vamos. Gente, posso parar a gravação? Porque aí eu vou falar aquilo que eu falei que eu ia comentar ao final da aula. Posso gravar? Ou posso falar? Porque aí eu tenho que... Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Então eu vou parar a gravação aqui. Quero agradecer a todos e todas. Fiquem aí após a gravação, que eu vou comentar o que eu... Alguma coisa. É peculiaridade, não é para cair na prova. Então, não tem nada irregular, é só uma peculiaridade. Mas é isso. Agradecer a todos e todas. E vamos para cima. É 10, 10, 10, é 6, é 6. Não tem outro caminho. Não tem outro. É isso, gente. Vamos para cima, 6 acabar e Jingle Bell, Jingle Bell. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Vou parar a gravação.